Bem, vocês não vão precisar esperar até o fim do vídeo para eu dizer qual é o paradoxo do pós-capitalismo. O paradoxo do pós-capitalismo é que a direita que defenderia, né, o capitalismo, ela se torna a principal crítica do sistema, né? Ela se torna a principal força política antissistema, e a esquerda, que seria contra, né, que transformaria o sistema capitalista, passa a defendê-lo, inclusive adotando políticas econômicas neoliberais que visam justamente impedir a transformação, porque a transformação para o socialismo, né, implica, né, a não ser que a gente adote uma visão anarquista, mas a transição para o socialismo implicaria um papel proativo de um Estado popular, né, um Estado que tenha governantes eleitos pelo povo e que tenha uma estrutura constitucional democrática, né, que possibilitasse as transformações que levam para o socialismo. Então, bloqueando a capacidade do Estado de emitir moeda de modo soberano, né, e de fazer os investimentos no desenvolvimento humano, né, na educação, saúde, empresas, cooperativas, né, transformação, né, das fontes de energia e tudo mais, né, então se impede a transformação que levaria ao socialismo, né? Então a direita se torna antissistema e a esquerda se torna uma defensora do sistema, chegando até a adotar uma política neoliberal que impede a transição de toda a sociedade para o socialismo, mesmo com todas as crises do capitalismo que a política neoliberal acarreta, né? A esquerda, ela ao invés de tomar as medidas, chegando no poder, né, tomar as medidas que levariam uma transição para o socialismo, a esquerda acaba assumindo o ônus das crises, porque ela adota políticas econômicas de defesa do sistema, né, de reforma do sistema. Reforma é diferente de transição, né? Mas existe um paradoxo na direita também, né? Isso é muito visível na filosofia, porque começando com Nietzsche, que condena toda a tradição judaico-cristã, e depois Heidegger, né, que propõe, né, uma volta, digamos, à natureza, de certa maneira, mas uma natureza idealizada, né? Vamos usar a palavra clara aqui, né? Essa direita que começa assim com essa condenação dessa tradição, que leva ao capitalismo, mas não só ao capitalismo, leva também a todas as conquistas, né, da civilização ocidental, mas essa direita chega um momento em que ela reverte para a religião. Então ela adota pressupostos religiosos que seriam justamente o contrário daquilo que Nietzsche criticou, né? E ela passa, né, a defender um retrocesso à Idade Média, ou até antes da Idade Média, né, em que as relações sociais voltassem, né, a ser marcadas por uma espécie de uma servidão, né, uma servidão em que nós temos uma oligarquia que domina, né, as transações econômicas, né, e nós temos uma grande massa de trabalhadores precarizados que, né, se associam em igrejas e que procuram defender os seus interesses, mas de uma forma individualista, né, procuram a chamada prosperidade, né, colocando, né, em Deus ou uma entidade transcendente, né, o guia, né, para esse caminho de prosperidade, né? E enquanto, na verdade, você tem toda essa classe de trabalhadores precarizados sendo explorados por essa oligarquia, né, que se beneficia, inclusive, né, de transações ilícitas, né, e nas quais as próprias igrejas estão envolvidas. Isso aqui no Brasil, né, está claro aí nos escândalos aí de bancos, né, como o Banco Master. Nós temos envolvimento de setores aí da direita que ligados
a igrejas desse tipo, né? Essas igrejas que arregimentam esses trabalhadores precarizados e oferece essa perspectiva da prosperidade, né? É claro que não é de um modo totalmente individual, porque as pessoas que pertencem à igreja, elas favorecem umas às outras e acabam conseguindo algum resultado, né? Por isso que isso funciona. Mas o ideal não é transformar a sociedade, o ideal é o indivíduo conseguir prosperar nessa sociedade do jeito que ela é, né? Então, chega um momento que a própria inteligibilidade da sociedade, né, do processo social, fica nebulosa, né? A gente fica muitas vezes atônito, né, vendo a esquerda defender o sistema capitalista e a direita atacá-lo, né? Acenando com uma volta ao passado, né, em que as relações mercantis reguladas pelo mercado, pelo livre mercado, né, elas fossem suprimidas e se voltassem a um sistema de tipo feudal, né, em que nós temos uma oligarquia, os nobres seriam uma oligarquia, né, e os vassalos, os servos, seriam essas massas de trabalhadores precarizados, né, e que não se questiona essa divisão social, né? Não se procura superar essa divisão social, o que se procura é o indivíduo ter prosperidade servindo a essa oligarquia, né? Isso aí é o ponto-chave, porque num modelo desses, a prosperidade vem quando o indivíduo que está precarizado, ele consegue contatos, né? Entrar nas engrenagens da riqueza da oligarquia, então ele consegue uma ascensão individual, sendo que todos os demais trabalhadores precarizados continuam sendo explorados, trabalhadores precarizados, né? Agora, do ponto de vista da esquerda, né, como sair desse paradoxo, né? Eu acho que quem dá a luz para esse caminho aí é Schumpeter, né, no livro Democracia e Socialismo, porque Schumpeter diz algo que talvez esteja implícito em Marx, mas não está tão explícito quanto em Schumpeter, né, que o socialismo, ele não é o fracasso do capitalismo, o socialismo é o sucesso do capitalismo, né, mais a superação de suas contradições, né? E como é que é a superação da contradição do capitalismo? Essa superação vem, né, num processo de transição para o socialismo. E o Schumpeter percebeu isso, embora ele fosse contra o socialismo. Mas por que isso? Isso eu acho que pouca gente entende, né? Eu acho que quem entendia isso bem eram os socialistas fabianos, um pouco o Leon Trotsky, né? Quando ele escreveu o livro Programa de Transição, só que o Trotsky era um bolchevique revolucionário, né? Os fabianos, eles eram evolucionistas, né? Bernstein também era um socialismo evolutivo em que, né, a evolução do capitalismo leva ao socialismo. Mas me parece que o ponto-chave disso aí, que eu sempre tenho batido nessa tecla, né, é o papel do Estado, né? É claro que o Estado, no capitalismo, o seu modo de trabalho default, né, para o sistema é o Estado defender os interesses da burguesia e, né, contra os movimentos dos trabalhadores. Isso é o que o Marx pensava sobre o Estado, né? E é o modo default, quer dizer, é o modo normal, né? Agora, com o próprio avanço da democracia burguesa, desde que a classe trabalhadora e os excluídos se mobilizem, é possível, usando o próprio sistema parlamentar, eleger governantes, né, que mudem essa característica do Estado, né? Muita gente não acredita nisso, mas a gente vê aqui no Brasil isso, né? É claro que esses governantes que estão trabalhando numa economia capitalista, financeira, eles teriam muita dificuldade em mudar a natureza do Estado, né? Do Estado deixar de ser um instrumento de dominação de classe e passar a defender os interesses dos trabalhadores, promovendo uma transição para o socialismo de uma forma democrática, né?
Mas aí que está a coisa. Isso não significa que seja impossível. Muita gente confunde essa dificuldade com uma impossibilidade. Mas, de repente, você vai ver que nós já andamos uma parte desse caminho e falta andar outra, né? Só que não existe vontade política de dar o passo seguinte. Qual que é o passo seguinte? É a autonomia financeira, né, do Estado. Por quê? Porque para o Estado deflagrar um processo de transição para o socialismo, por meio do investimento público, né, investindo nas pessoas, no ser humano, né, na educação, geração de trabalho e renda, questões ambientais, né, economia ecológica, sustentável, precisa de dinheiro, gente. Nós estamos ainda no capitalismo, tudo funciona na base do dinheiro. Então, se a gente corta a possibilidade do Estado emitir moeda, ou quando ele emite, essa emissão é contabilizada como dívida, né, com os bancos, com o sistema financeiro, a gente corta a possibilidade do Estado promover uma transição para o socialismo. É muito simples. E se a gente possibilita que o Estado faça emissões não contabilizadas como dívida, e ele tenha então dinheiro para investir em tecnologia, no sistema produtivo, na economia popular, como a China fez, tá? A China é o grande exemplo de que é possível, né, emitir moeda de uma forma soberana e investir no desenvolvimento do país, no desenvolvimento humano, né? A gente deflagraria um processo de transição para o socialismo como a China deflagrou, e ela está já numa etapa bem mais avançada, né? A China está num processo de transição para o socialismo, né? Por quê? Porque o fruto do trabalho da sociedade reverte para os próprios trabalhadores, né? Não é apropriado por uma oligarquia. A essência do capitalismo é isso, né? É a extração de mais-valia, o trabalhador não se apropria plenamente do fruto do seu trabalho, isso é apropriado pela burguesia, né? Hoje essa burguesia está reduzida a uma oligarquia, né? Porque a classe média ela está pauperizada, né? E a classe trabalhadora está precarizada, né? Então é o Estado que não vai haver um levante de trabalhadores precarizados fazendo uma revolução e mudando a sociedade. É impossível, né? Gente que está passando fome, não consegue, está endividado, né? Não consegue comprar leite para as crianças, né? Para os seus filhos. Essas pessoas não vão fazer revolução nenhuma, né? A não ser num ato de desespero. Mas aí no desespero não vai dar certo também, vai ser reprimido, né? Então, a possibilidade de uma transição para o socialismo é por meio de um Estado popular investindo no povo, né? Para isso precisa de dinheiro. E de onde esse dinheiro pode sair? Aí entra toda uma discussão, né, sobre conceito de dinheiro. O fato é o seguinte, você olha lá para a China e vê o seguinte, eles são monetariamente soberanos. Porque no Brasil, quando o Estado emite dinheiro, ele ano passado emitiu 1 trilhão para rolar a dívida pública com os bancos, instituições financeiras, né, investidores. Esse 1 trilhão aumentou a dívida, porque nós não temos soberania. Então, o que significa? Quando o Estado emite títulos da dívida, ele está aumentando a dívida para rolar a própria dívida. Seria muito diferente se o Estado pudesse emitir dinheiro sem aumentar a dívida. Isso aí que eu chamo de autonomia monetária, que é o que foi feito no passado, no milagre econômico, lá, né, pelos militares, né? Os militares fizeram isso, eles eram horríveis, politicamente falando, né? Mas na economia eles fizeram a coisa certa, né? Emitiram dinheiro sem contabilizar como dívida e investiram. Também cometeram muitos erros, né? Facilitaram que os empresários brasileiros fizessem empréstimos em dólar, né? Aí isso estourou depois, né? Quando o dólar foi valorizado e ligado ao petróleo, no Brasil era dependente de petróleo, isso gerou a hiperinflação, tá? Mas não foi porque
o Estado brasileiro exerceu a sua autonomia monetária. Não, isso foi porque pegou e fez empréstimo em dólar, que não é questionável, né, se precisava fazer ou não, né? Tem pessoas que dizem que tinha que fazer empréstimo em dólar para obter as máquinas, equipamentos, insumos para a indústria, porque nós não tínhamos capacidade tecnológica, né, de construir indústrias com recursos nacionais, né? Então precisou fazer a dívida em dólar, mas aí que foi o problema, né? Então, se a gente olhar a China como modelo de sistema financeiro, tá? Não estou propondo que a gente adote uma ditadura aqui, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que manter o que nós temos de democracia e aprofundar essa democracia, fazer essa democracia chegar no plano da economia, né? A democracia econômica. Então, tomando a China como modelo de soberania monetária, né? O que a gente precisaria fazer? Precisaria, né, ter uma moeda estatal que possa ser emitida sem ser lançada como dívida para o sistema privado. Isso é impossível? Não, isso é possível. Chegou-se a começar algo desse tipo com o Drex, né? Mas foi barrado, né? As forças, né, as mesmas forças que implantaram o neoliberalismo na economia ocidental, né, que querem manter o Estado dentro de uma camisa de força, elas bloquearam o Drex, além de dificuldades técnicas, né? Temos que reconhecer que isso aí envolve uma tecnologia que talvez o Brasil não tenha, e a China desenvolveu. A China tem uma moeda digital estatal que não é baseada em blockchain, como o Bitcoin. É uma moeda que é tokenizada no computador do Estado, no Banco do Povo, né? Tem um banco que está compromissado com o povo, né? Com o desenvolvimento do país na China. Então, o que nós precisaríamos é que nós tivéssemos algo desse tipo aqui, né? O que isso significa em relação ao Banco Central? Significa que o Banco Central teria que usar, dentro da lei, né, usar as brechas existentes para emitir uma moeda digital estatal que não é contabilizada como dívida. Isso é possível? Teria que mudar a Constituição? Tenho dúvidas. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí entrariam os advogados, porque é uma questão jurídica. Mas a questão é política também, né? A questão que eu levanto aqui é política. Nós teríamos que fazer isso para o Estado investir no sistema produtivo, na economia ecológica, na economia solidária, cooperativa, e com isso, né, reduzir a desigualdade econômica, reduzir a desigualdade social, porque a desigualdade não é só em relação à renda, né? Desigualdade de oportunidades para diferentes setores da população que são discriminados, né? Então, para resolver isso e transitar para um socialismo democrático, o Estado teria que emitir sua própria moeda estatal, e usá-la de acordo, investindo naquilo que precisa ser investido, naquilo que precisa acontecer, né? Pesquisa científica tecnológica, infraestrutura de transporte, infraestrutura sanitária, educação, saúde, né? Economia solidária, economia ecológica. Investir nisso tudo precisa de muito dinheiro. Não pode fazer isso emitindo dívida, porque a dívida vai explodir, né? Daqui a pouco vai passar o PIB, Produto Interno Bruto Anual. A dívida brasileira, a chamada dívida pública, vai ultrapassar. Aí o que vai acontecer? Vão querer fazer outra reforma da Previdência, vão querer fazer outra reforma tributária, mas que não muda nada, né? O consumidor acaba pagando o peso dos impostos. Agora, se o Estado puder emitir sua própria moeda, ele não vai ser tão dependente
de impostos, ou seja, o imposto tem que ser para promover uma certa justiça social, né? De que quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos contribui menos ou não precisa pagar imposto, tá? Né? Como está aprovado até 5 mil. Né? Mas o Estado não pode ficar dependendo de arrecadar imposto para ter dinheiro para investir. Isso é uma armadilha, gente. Vocês não percebem que isso é uma armadilha? Né? Você deixa o Estado preso numa camisa de força ideológica, como disse o André Lara Rezende, porque é uma ideologia neoliberal, né? Que o Estado é um parasita, que o Estado vive do imposto de quem trabalha. Né? Isso é uma mentira, gente. O Estado pode emitir sua própria moeda. O Estado não precisa arrecadar o dinheiro que está em circulação, o dinheiro que está do bolso do povo, né, que pagando imposto, para ter dinheiro para investir. O Estado pode emitir esse dinheiro. Né? Então, quem percebeu isso foi a China e escapou, né, do neoliberalismo, do consenso de Washington. E nós estamos aqui até hoje, né, lutando com isso. Desde a Constituição de 88, que é muito boa e tudo mais, mas que engoliu o anzol, engoliu a isca junto com o anzol, né, e fomos fisgados pelo neoliberalismo. Chegando, né, depois o Plano Real foi muito bom, que estabilizou, né, a moeda, reduziu, praticamente eliminou a inflação por um tempo, né, ou reduziu bastante a inflação, né, por um tempo aí valorizou bastante o real, foi muito bom isso, só que manteve essa regra de o Estado, quando emite moeda, ela é contabilizada como dívida. Aí a dívida não para de crescer. Né? As agências aí que avaliam, né, a capacidade dos países de serem rentáveis para investimentos externos e tal, essas agências abaixam a nossa nota. Porque a dívida do Brasil, a dívida pública está muito alta, está chegando quase 100% do PIB, então pode haver uma falência do Estado. Mentira deslavada, porque tem a alternativa do Estado emitir sua própria moeda. Por que ele não emite? Aí nós teríamos que escrever um livro. Por que o Estado brasileiro renunciou a emitir a própria moeda? Começa na própria Constituição de 88, mas tem muito mais aí. Aí, olha, lei de responsabilidade fiscal, lei de diretrizes orçamentárias, a ideia de um orçamento único, que é uma mentira, como se o orçamento fiscal votado no Congresso fosse o orçamento total. Não é, é uma parte. Né? Fora o orçamento fiscal, nós temos o orçamento monetário. Né? Essa emissão de 1 trilhão por ano para pagar juros, né, da dívida, chamada dívida pública, isso não passa no orçamento fiscal. Isso é o orçamento monetário, continua existindo o orçamento monetário. Né? Então, existe uma camisa de força ideológica, porque há uma ideologia muito encarnada na grande maioria dos economistas. Né? As pessoas, você começa a discutir com eles vêm com argumentos de pseudo-autoridade, né? Só que quando você começa a investigar, isso aí é uma questão muito mais jurídica do que de ciência econômica. É uma questão jurídica de como foi elaborado todo um arcabouço de leis que impede que o Estado emita a própria moeda sem contabilizá-la como dívida. Né? Agora você vai ver quantas pessoas entendem isso. Tem que aumentar o número de pessoas que entendem isso, senão não vai ter como mudar. Né? Você vê que muitas pessoas inteligentes, ilustradas, com diploma universitário, elas embarcam naquela historinha da Margaret Thatcher, né? Elas leem alguma frase lá da Margaret Thatcher sobre o Estado ser um parasita e tal, e elas acreditam. Né? Elas acham que o dinheiro nasce em árvore, o dinheiro nasce nos bancos, de certa maneira nasce, né? Mas não precisa ser assim. Né? Não precisa que os bancos privados eles controlem o sistema financeiro. O Estado pode assumir o controle do sistema financeiro.
E nem precisa fechar banco, nem confiscar nada, claro, né? Dentro de um sistema democrático, Estado de Direito, o Estado não faz esse tipo de coisa que o Collor fez e foi para a cadeia, né? Isso aí é ilegal, confiscar ou ferir o direito de propriedade, não pode, tem que ser, né? Aí vem os marxistas ortodoxos dizer, mas como é que você quer uma transição para o socialismo respeitando o direito de propriedade, né? Respeitando a Constituição? Eu já disse aqui como é que é a transição para o socialismo, não precisa estatizar a propriedade, não precisa confiscar nada, basta o Estado investir no povo, a gente vai transitar para o socialismo, não precisa ditadura de proletariado, não precisa abolir a democracia dita burguesa, não precisa, tem que aprofundar a democracia, né? Não podemos ter ditadura, nós temos que ter um Estado popular que sintetize e concentre as forças populares num processo de transformação, é isso que nós precisamos, com eleição, com elegendo bons governantes que tenham consciência do caminho a ser seguido, né? Infelizmente também nós temos pessoas bem intencionadas, mas que não têm a menor ideia do caminho a ser seguido para se chegar no socialismo, se é que elas querem chegar no socialismo. Nós temos partidos aqui no Brasil que tem socialismo no nome, mas não tem a menor ideia do caminho para o socialismo, né? Então, tem muito a ser feito, né? Mas a luta não está perdida, né? Não podemos desistir no meio do caminho. Um abraço.